Primeira Reis, glória a Deus, livro de Primeira Reis, capítulo 1, versículo 1. Primeira Reis não, irmão, Segunda Reis. Segunda Reis, capítulo 1, versículo 1. O título aí diz: Moabe revolta-se contra Israel e Acasias adoece. É dessa forma o título? Como é que está o teu título aí? Segunda Reis, Segunda Reis, capítulo 1, versículo 1. Acasias e o profeta Elias. É isso aí mesmo. Glória a Deus, aleluia. Amém? Todos acharam? Segunda Reis, glória a Deus. Louvado seja Deus, aleluias. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. E caiu Acasias pela grade de um quarto alto que tinha em Samaria. E adoeceu e enviou mensageiros e disse-lhe: Ide perguntai a Beelzebu, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E diz-lhe: Porventura não há Deus em Israel para ires consultar Baal, Deus de Ecrom, Beelzebu, Deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: da cama a qual subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu e os mensageiros voltaram para o rei e disse-lhe: Que há que voltastes? E eles lhe disseram: Um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou. E disse-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal, Beelzebu, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que te subistes não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhe disse qual era o traje do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras. E eles lhe disseram: Era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um couro de ouro, de um cinto de couro. Então disse-lhe ele: Elias, o tesbita. Amém? Podereis assentar. A palavra do Senhor Deus diz que depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. E caiu Acasias pela grade do quarto alto e tinha adoecido. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, irmão, aquele rei adoecido depois de uma queda, mandou com que seus mensageiros fossem consultar, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, a deuses pagãos. Mandou com que ele fosse consultar a Beelzebu para saber se ele iria ficar bom daquela doença. Louvado seja Deus. Aleluia. E ali a palavra do Senhor fala que os mensageiros foram consultar, foram ali fazer o que o rei tinha mandado, foram ali obedecer às suas ordens. E a palavra do Senhor Deus diz também que havia um homem chamado Elias, um homem que andava segundo a vontade de Deus e que era um profeta. E esse estava descansando no seu canto e recebeu a ordem do Senhor, a ordem de Deus, a qual ele deveria ir até os mensageiros ali, mandar uma ordem para os mensageiros dada de Deus para o seu rei, que acaso não haveria um rei em Israel, um Deus em Israel, para que eles viessem não buscar uma resposta do Senhor, e sim de demônios. E disse que por conta do que eles tinham, por conta do que o rei tinha feito, ele iria morrer. Daquela cama ele não iria sair, que resultaria daquela cama a sua morte. E os mensageiros voltaram até onde o rei estava. E a palavra do Senhor Deus diz que ali o rei perguntou por que eles voltaram no meio do caminho. E a palavra do Senhor Deus diz que os mensageiros contaram a mesma coisa a qual o profeta tinha mandado eles falar para com o rei. E a palavra do Senhor Deus diz que ali o rei perguntou: quem
ali especificaram como era aquele homem. E o rei automaticamente deduziu que aquele homem não era qualquer homem, que aquela pessoa não era qualquer pessoa, que aquela pessoa era o profeta Elias. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Um homem que se falasse acontecia. Um homem que se orasse, suas orações eram atendidas. Um homem que na continuação, como a gente vai ler, se mandasse fogo cair do céu, o fogo do céu caía. E era um homem a qual, a partir do momento que saiu uma palavra de maldição da sua boca, essa palavra merecia ser dado crédito. Não era uma palavra qualquer, não era uma pessoa qualquer, não era um falso profeta, não era uma pessoa que pregava uma coisa que não vivia, não era uma pessoa que vivia de formas que não eram de acordo com a palavra. Era um homem que era provado, um varão valoroso, que o que ele falava acontecia, que o que ele vivia era testificado. E ali eu creio pela palavra que o rei ali automaticamente ali ele se encheu de temor, porque quem tinha falado ali não era um louco, não era uma pessoa qualquer, era Elias, o profeta do Senhor. Aleluia. E ele, se fosse uma pessoa qualquer, o rei poderia ter dito: ó, encontre e mate ele onde ele estiver. Ou então nem ter crédito. O que foi que fizeram vocês voltarem aqui? Manda matar os mensageiros que voltaram por desobedecer uma ordem do Senhor. E vai outros novos mensageiros e faz o que o teu rei te manda. Mas automaticamente, irmão, ele pensou, refletiu que não era um homem qualquer e mandou que 50 soldados fossem atrás daquele homem. O que eu pude ver, irmão, no começo da palavra é que tinha havido ali catástrofes na vida daquelas pessoas, daqueles líderes ali ao redor do rei. Um líder tinha morrido, o outro tinha caído da escada. Antes um tinha ficado com raiva de Israel, e catástrofes foi acontecendo. E ali o amor foi esfriando. O amor esfriou de tal forma que, ao invés de eles buscarem ao Senhor para Deus vir mudar o quadro da situação, eles procuraram a demônios. Louvado seja Deus. A deuses pagãos que não podiam fazer nada, não tinham poder e autoridade nem sobre eles. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque a própria palavra do Senhor Deus diz que era o Deus a qual eles foram ali buscar era o Beelzebub, Deus de Ekron, um demônio, a qual, se nós estivermos fracos, ele é forte. Mas só que ele não é mais do que o Senhor, porque o próprio Deus, ele tem a chave do inferno e ele comanda tudo, glória a Deus. Mas eles estavam fracos, eles não tinham sabedoria. Sabe por quê? Porque Satanás já tinha cirandado na vida daquelas pessoas, de uma certa forma, que eles não buscaram os caminhos do Senhor, eles buscaram os caminhos de demônios, glória a Deus. E bem assim, irmão, era a nossa vida como crente. Essa palavra é para crente, essa palavra não é para ímpio, essa palavra é para cristão que tem anos que busca os caminhos do Senhor. Essa palavra é para cristão que está no começo da caminhada. Aleluia. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos bem com o Senhor porque tudo está dando certo. E a gente tem 10, 20, 30 anos, 2 anos, 1 ano de crente, e além de tudo é a mil maravilha, glória a Deus. Mas quando algo dá errado, a gente, ao invés de buscar os caminhos do Senhor, buscar conselho do Senhor Deus, a gente vai buscar conselhos, louvado seja Deus, a pessoas fúteis, que não tem conselho nem para elas mesmas. A gente se revolta com os caminhos de Deus, porque nós queremos só facilidades e largamos os caminhos do Senhor e passamos a buscar outros caminhos. Passamos a buscar ali os meus recursos da vida, glória a Deus. Não precisa ser demônio, irmãos. Basta ser mais amizades. A palavra do Senhor Deus diz que as más amizades corrompem os bons costumes. Às vezes nós somos pessoas que antes buscávamos ao Senhor a fio, orávamos, estavam todos
conhece amigos, e esses amigos nos tiram dos caminhos do Senhor, porque esses amigos, essas pessoas não estão alinhadas com nossos preceitos morais, espirituais. Aí é onde a palavra de Deus se recai, as más amizades corrompem os bons costumes. Se nós não estivermos firmados como aqueles homens grandes não estavam, eles vão procurar outras pessoas, outros deuses, para procurar saber o que eles podem fazer da vida deles. E eles esquecem que há um Deus na vida deles, glória a Deus. Assim como a palavra do Senhor Deus diz, assim como a palavra do Senhor Deus disse, aqueles mensageiros, e assim como Deus disse ao profeta Elias, acaso não tem Deus em Israel para que eles venham buscar conselhos de deuses pagãos? Acaso não tem Deus na sua vida para que você venha procurar conforto em coisas fúteis, em pessoas fúteis, glória a Deus, que não tem salvação nem para a sua própria vida, glória a Deus, aleluia. E a gente pensa, irmão, que é brincadeira, mas não é. O Senhor, Ele não divide a sua glória com ninguém. O Senhor, Ele tem zelo pelos seus filhos. Já foi falado nessa noite, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, que nós temos que ter o privilégio de estar no propósito de Deus. Glória a Deus. Já foi falado nessa noite, igreja. Você tem um privilégio, eu tenho um privilégio. O Senhor tem orgulho de mim, de você. Por isso que Ele tem desejo, louvado seja Deus, que nós estejamos no caminho dele, e quando nós saímos do caminho, ele se ia e coloca a sua mão sobre nós, porque ele repreende a quem ele ama. E se ele te ama, ele vai colocar empecilho para você continuar nos caminhos dele. Agora, quando nós não queremos mais nada com o Senhor, ele também vira as costas para cada um de nós, assim como ele virou para aquele rei. Por isso eu te digo, por conta que você buscou outros deuses, e não o único Deus, o Deus de Israel, da cama que tu estás, tu não se levantará mais, glória a Deus. Aleluia. Aí você pensa, irmãos, aí você para e reflete. Imagina eu no lugar de Elias. Elias ali, ele era crente, e um crente verdadeiro, glória a Deus, ele compadece com as outras pessoas que estão fora dos seus caminhos, porque aquele povo era um povo escolhido, podia não estar nos caminhos do Senhor, mas era um povo escolhido, e Elias, ele era crente, então ele compadecia. A palavra do Senhor Deus diz, se alegra com os que se alegram, choram com os que choram. Então eu creio que não foi com alegria que Elias chegou até aqueles mensageiros e deu a tal notícia. Eu creio que ele se entristeceu, glória a Deus. Aleluia. Porque ali era um povo de Deus, mas ele mesmo assim foi até lá e levou a profecia, glória a Deus, levou a palavra do Senhor Jesus Cristo. Em nenhum momento ele retrucou, nenhum momento ele disse, meu Deus, será se é certo eu falar? Será se de fato Deus falou comigo? O povo vai ficar com raiva de mim, o rei vai querer me matar. Irmão, Elias, ele não tinha os nossos pensamentos. Elias, ele andava alinhado com os planos de Deus. Então nós podemos entender que para Elias, Deus falou, está falado, acabou. Glória a Deus, aleluia. Ele não colocava a mão onde Deus colocava a sua, glória a Deus. Muito pelo contrário, ele chegou lá e falou, e o resto que se virasse. Mesmo ele tendo empatia, não era qualquer pessoa, era o Deus de Israel que tinha mandado ele falar. E se Deus mandar você falar, obedeça e vai e fale. Mas de fato, igreja, esse Deus verdadeiramente mandar, porque hoje nós temos dentro das igrejas falsos profetas, falsos mestres com falsos ensinamentos, que falam coisas que vocês querem ouvir e não que necessitam ouvir. Glória a Deus. Essa é a realidade. Pessoas que usam da falsa profecia para ganhar membros, glória a Deus. Muito pelo contrário, ele não se importou, ele foi lá e pregou o que Deus tinha mandado ele pregar. E a palavra do Senhor Deus diz que depois da sua palavra, ele foi ali descansar debaixo de um cume, louvado seja Deus. E a palavra do Senhor Deus diz que ali o rei mandou os mensageiros voltarem até Elias. Irmão, se Deus mandar você falar, fale. Agora tem que ser Deus mesmo, igreja.
cabeça, você tem que ter certeza que foi o Senhor. Porque a palavra ela tem poder, tanto para levantar uma pessoa como para derrubar. Glória a Deus. Então nós temos que estar debaixo da palavra, das mãos fortes do Senhor, para nós sabermos se foi o Senhor ou não. Olha a diferença, igreja. Olha a diferença de Elias para os crentes do dia de hoje. Não dizendo que não existem pessoas assim, muito pelo contrário, ainda existem remanescentes que buscam a palavra, que vivem o evangelho nesse mundo. Ainda existem pessoas que são usadas por Deus para profetizar, para curar e fazer milagres e prodígios. A gente sabe que de fato isso acontece. Mas uma pessoa vem fazendo coisa errada o dia todo, vem falando mal, vem ali julgando, vem ali falando palavrão, vem ali fazendo tudo que não agrada, o coração petrificado, não ama ninguém, não respeita ninguém. Aí quando é depois, Deus mandou te dizer, isso não é do Senhor, glória a Deus. Se a gente fosse basear na palavra, nenhum profeta era dessa forma. Todos andavam de acordo com a palavra, todos amavam, todos compadeciam, todos tinham a boca pura, todos não blasfemavam, todos eram verdadeiros adoradores que adoravam em espírito e verdade. Aleluia, glória a Deus. É como foi pregado ontem lá no sítio. Glória a Deus, aleluia. Como foi pregado ontem lá no sítio. A palavra do Senhor Deus diz, que vocês sejam caluniados, que vocês sejam defamados. Quem prestou atenção na palavra entendeu. Que vocês sejam caluniados, que vocês sejam defamados, que vocês sejam julgados, mas não por coisas que possam escandalizar a obra, não. Não porque vocês tinham uma boca suja, não porque vocês se metiam nas coisas alheias, mas porque vocês buscavam o evangelho. Aleluia, glória a Deus. A palavra fala isso, irmãos. Glória a Deus. Que você seja caluniado, que as pessoas falem mal de você, mas não por coisas que vai envergonhar e envergonhar a obra, mas por coisas que edifiquem a obra de Deus. E Elias ali, irmão, ele foi, não se preocupou com nada. Ali a palavra do Senhor Deus diz que ele ficou descansando. E na continuação, no versículo 9, fala dessa forma: o fogo do céu consome 100 homens. E então lhe enviou um capitão de 50, e subindo ele, porque eis que estava assentado no cume do monte, e disse-lhe: homem de Deus, o rei diz, desce-me. Mas Elias respondeu e disse aos capitães de 50: se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo desceu do céu e consumiu a ele e aos 50. Louvado seja Deus. Versículo 11: e tornou o rei enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50. E este lhe falou e disse-lhe: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu-lhe Elias e disse-lhe: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e aos 50. Versículo 13: e tornou ao rei a enviar outro capitão no terceiro 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio, pôs-se de joelho. Só para você ver como já teve diferença, irmão. Aleluia. Já sentiu o peso, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eles sabiam que não estavam tratando com qualquer pessoa. Eles sabiam que de fato, se eles batessem de frente com Elias, certamente eles iriam morrer. E não por espadas, não por conversa, não por socos e pontapés, mas pelo poder de Deus. Aleluia, aleluia. Elias não ia levantar o dedo, quem estava por ele era o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu terminei no 14, né? No 13. E tornou o rei a enviar outro capitão do terceiro 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio, pôs-se de joelho diante de Elias. E veio e pôs-se de joelho diante de Elias.
E suplicou-lhe e lhe disse: homem de Deus. Olha só, irmão, a partir daí, depois do que aconteceu, já reconhecem que Elias é o homem de Deus. Aleluia. Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa, não, homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos, a minha vida e a vida desses 50 teus servos. Olha, irmão, que autoridade, que servidão, esses teus servos. Eis que o fogo do céu, eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor, então, irmão, olha só a diferença aqui. Então o anjo, a gente pode entender, a gente já aprendeu sobre isso, que não era um anjo qualquer, era o anjo. Quando fala o anjo, é porque não era um anjo, era Cristo, era a ordem de Cristo, o anjo do Senhor. Como a palavra fala, o anjo que apareceu aos pais, louvado seja o nome do Senhor, de Sansão. O anjo, louvado seja o nome do Senhor, que apareceu na sarça ardente, é o mesmo anjo que falou com Elias. Aleluia. E o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temais. E levantou-se e desceu com ele ao rei. Amém? Aleluia. Glória a Deus. A gente vê que o rei ali mandou que 50 homens descessem para levar Elias cativo, em outras palavras, preso. E os primeiros 50 que chegaram foram consumidos por fogo. Aí o rei manda vir mais 50. Ao todo, a palavra do Senhor fala no título que foram 100 homens consumidos. E automaticamente, através da palavra de Elias para com Deus, cai fogo do céu e consome os outros 50. Aqueles primeiros homens, a gente pode entender que não tinha nenhuma consideração por Elias, assim como o rei. Eles não se importavam com o que Elias era. Eles achavam que Elias era um louco, mas o rei sabia que Elias era. O rei sabia, pela palavra, que estava mandando 100 homens para a morte, louvado seja Deus. Mas os homens não tinham noção do que estava acontecendo. E eles foram. Eles achavam que chegando lá, eles iam somente pegar o homem cativo, porque era uma ordem do rei. E o que o rei mandasse, soldado, plebeu, que hoje em dia são cidadãos, soldados, plebeus, pessoas que não tinham muito dinheiro, e profetas tinham que obedecer. Mas só que a diferença, irmão, é que profeta, ele não obedece à voz de rei. Profeta, ele obedece à voz de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E mesmo chegando 50 de 50, o profeta continuou sentado, e o que ele falava acontecia. A diferença é essa, irmão. Quando você tem Deus na sua vida, você pode falar que o Senhor se garante com o resto. Basta somente você esperar que Ele é por você. Glória a Deus. Aleluia. Não tem que agradar fulano nem ciclano, pensando que vai magoar. Se aos olhos de Deus, o que você prega, o que você vive, o que você faz é de acordo, então continua pregando, então continua vivendo, que Deus ele faz o resto. Não se importe com o que as outras pessoas falem de você. Não se importe se sua esposa não quer mais nada com você, porque você busca mais do que ela. Não se importe se sucessivamente seu marido não quer mais nada com você, porque você grita, porque você louva, porque você ora. Deus ele se garante com o resto. Não se envergonhe de Deus. Busque a presença. Tenha ousadia, como o profeta Elias teve. O profeta Elias foi um dos homens mais ousados. Simplesmente ele chegou e disse: vai morrer, manda porque Deus está, vai dizer porque Deus está mandando dizer. E ele não se preocupava com represária, ele não se preocupava com retaliação, ele não se preocupava em ser cativo ou morto, porque ele sabia o Deus que ele servia, o Deus que era capaz
de fazer cair fogo do céu, o Deus que era capaz de fazer abrir o mar, o Deus que era capaz de louvado seja o nome do Senhor, e que era um holocausto cheio de água, louvado seja Deus. Glória a Deus. Ele sabia, irmãos, ele tinha noção. Se eu e você soubéssemos que Deus era na nossa vida realmente, nós não andávamos da forma que nós andamos, nós éramos mais crentes, nós fazíamos mais a vontade de Deus, nós buscávamos mais a presença, nós cultuávamos mais na igreja, glória a Deus, nós não perdíamos um culto. Sabe por quê? Porque a gente sabia o Deus que a gente estava servindo. Aleluia. Mas muitos com 10, 20, 30 anos de crente não sabe realmente o tamanho do poder do Deus que ele serve, não sabe realmente se Deus ainda é na sua vida. É por isso que as coisas não acontecem, porque a gente busca e não sabe se Deus é na nossa vida. O profeta não, ele buscava, passava por tribulação, andava com roupa velha, não tinha carro, não tinha casa, não tinha bens, mas ele sabia o Deus que ele servia e sabia que Deus era na vida dele. É por isso que as coisas aconteciam. Os crentes hoje em dia só sabem que Deus é na sua vida quando o salário aumenta, quando a grana aumenta, quando a dispensa fica cheia, quando o relacionamento está indo de vento em popa. Aí Deus é na minha vida. Deus é na minha vida. O crente só sabe assim, irmãos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas Elias não. Elias buscava tanto de uma forma, ele sabia tanto Deus que ele servia, que ele não se preocupava com nada. A palavra do Senhor fala que ele só deu a ordem, sentou e esperou. Ele não enlouqueceu de modo assim. Ele não disse, meu Deus, e agora? Eu falei besteira, preguei na igreja coisas que a igreja não quer, e agora vai ficar todo mundo com raiva. Eu tenho que trabalhar isso, e agora vai ficar todo mundo com raiva de mim. Meu Deus do céu, descansa, igreja. Glória a Deus. Se Deus manda, fala, igreja. Aleluia. E depois só descansa, glória a Deus. Se Deus mandar falar, se Deus mandar fazer, faça. E não coloque a sua mão. Elias disse, ó, ele vai morrer. Elias podia ter dito, Deus, tem piedade, Deus. Eu vou falar para ele que se ele voltar para os caminhos de Deus, Deus ainda vai ter misericórdia dele. Elias poderia ali querer ter colocado a mãozinha dele ali, mas não, irmão. Elias só falou e esperou. E fogo do céu desceu, glória a Deus. Aleluia. Fogo do céu desceu e matou os seus opressores. A palavra do Senhor Deus diz que o terceiro esquadrão que chegou lá não chegou da mesma forma que os outros dois. Muito pelo contrário, nós podemos entender que os dois chegaram com arrogância. Desce daí que o rei manda. O outro não. Por favor, tem piedade da minha alma. Se a minha vida tiver importância para o Senhor, tem piedade. Não manda que desça fogo e nos consuma. Eles falaram com Elias como se estivesse falando com o próprio rei, que tinha mandado eles fazer o que eles foram fazer. Irmão, é assim na vida do crente. Quando você é um verdadeiro crente, quando você não se sujeita a fazer as coisas que os ímpios fazem, quando você vive o que você prega, aleluia, quando você busca autoridade para falar aquilo que você quer falar, todos lhe respeitam. Glória a Deus, aleluia. Até aqueles que lhe perseguem lhe respeitam. Até aqueles que outrora disseram que você não ia vingar, que você não era crente, chega uma hora que eles lhe respeitam. Aleluia. Sabe por quê? Porque quem vive a palavra é dessa forma, irmãos. Glória a Deus. Quem vive a palavra verdadeiramente, as pessoas podem falar, as pessoas podem julgar, mas elas sabem que você é crente. Glória a Deus. É, pode falar, irmão. Pode dizer, ó, aquela não só quer ser o que não é. Mas eu tenho que baixar a cabeça. Ela é crente. Eu vejo ela fazendo coisas que eu não faço. Aleluia. Não sei porque eu estou julgando, porque eu julgo uma pessoa pelo que ela faz, por uma coisa que eu nunca fiz. Glórias. Quando a gente busca assim, não é diferente.
Então que eu e você venhamos ter a fé, e eu e você venhamos ter a ousadia, e eu e você venhamos ter a busca de Elias. Eu e você. Aleluia. O resumo da história de Elias todo mundo sabe. Não é qualquer um, não, irmão, que é carregado pelo carruagem de fogo, não. Glória a Deus. Aleluia. Não é qualquer um, não, irmão. É só quem adora. Não é qualquer um que é morto e é levado para o céu vivo, sem se criar toda a morte, não. Não é qualquer um que com seu manto, louvado seja Deus, só com jogado manto. A palavra do Senhor Deus diz que fere as águas do Rio Jordão e as águas se abrem. Não é qualquer um. Não é qualquer um, irmão. Vale a pena a gente ser como Elias, Rodrigo? Vale a pena a gente buscar como ele? Glória a Deus. Agora não é. É como o irmão Cícero falou ontem. Hoje em dia é difícil, né, irmãos? Um antes de descer e falar com a pessoa. Eu guardo as coisas que todos os irmãos falam, pode ter certeza que eu guardo, irmãos. É difícil, hoje é difícil. Mas não é impossível, igreja. Aleluia. Se você buscar a presença de Deus, pode ter certeza que anjo desce do céu ao teu favor, glória a Deus. Não é impossível. Se fosse possível, a palavra do Senhor não dizia que se tu buscares, tu terás, se tu tiver fé, no tamanho de um grãozinho de mostarda, tu terás fé de mandar essa igreja ir de um lado para o outro. Se tu tiver fé do tamanho do grão de mostarda, coisas maiores do que Cristo fez aqui na terra, nós temos autoridade de fazer. A diferença é que nós não buscamos como Elias buscou. Nós estamos aí de perna aberta, fazendo o que nos convém. Nós temos preguiça de fazer tudo para o Senhor. Nós temos preguiça de buscar a presença. Tudo que nós fazemos para Deus é reclamando, glória a Deus. Verdade. Sempre é colocando dificuldade, colocando empecilho. Vai a força. Nós temos que fazer com alegria, glória igreja. a Deus, Não aleluia. esperando reconhecimento, mas com alegria. Se você quer reconhecimento, tem Deus para lhe reconhecer. Aleluia. Eu não tenho reconhecimento para você, sua esposa não tem reconhecimento para você, a igreja não te reconhece. Glória a Deus. Só Deus te reconhece. Glória a Deus, Ninguém aleluia. agrada ninguém. Ninguém agrada ninguém. Por mais que você faça tudo, no fim você tem falhas. Mas para Deus não, irmão. Para Deus, você é eleito. Para Deus, você está no propósito dele. É Deus, glória. Aí tem pessoas que dizem dessa forma, não. Eu nem quero como foi pregado ontem. Agora eu me lembrei do que foi pregado ontem. O irmãozinho estava dirigindo, ele pegou e disse, eu não sou como você não. Eu não sou como você não. E tá no estudo não. Eu trabalho assim. Não, é necessário, irmão. É necessário a gente se fortalecer uns com os outros. Aleluia. Essa palavra que eu estou ministrando não é minha, é do Senhor. Aleluia. E eu creio que se é do Senhor, louvado seja Deus, se é bíblica, você foi fortalecido. Porque o que eu estou pregando aqui, eu estou me fortalecendo, glória Aleluia. a Deus. Glória E a se Deus. eu ou você estivéssemos em casa agora, como nós estaríamos? Glória a Deus. Seco e vazio. É verdade. Aleluia. Nós não estaríamos sendo refrigerados pelo poder de Deus através dos louvores, através da palavra, através da presença de um com o outro. Aleluia. Não estaríamos. Você pode pensar que não é necessário, é mais que necessário. Tudo que lhe dá gastura de fazer é necessário. Tudo que para a sua carne é ruim é necessário. Um remédio é necessário para a sua saúde. Mas eu não gosto de tomar remédio. Mas se eu não tomar, eu adoeço e morro. Orar é necessário, mas todos têm preguiça de orar. Glória a Deus. Aleluia. Jejuar, se consagrar é mais que necessário. É padrão na vida de um crente. Mas todos nós temos preguiça de fazer isso. Glória a Deus. Pregar a palavra é obrigação, mas nós não temos coragem nem ousadia. Nós temos preguiça. E o que isso se torna diferente da igreja? Quantos não têm preguiça de vir para a casa do Senhor e adorar o Senhor? É diferente não, eu creio que é a mesma coisa. Tudo que nós formos fazer para o Senhor é necessário e é cansativo, dá preguiça, dá enfado, dá vontade de desistir. Eu acho melhor ficar em casa assistindo minha Netflix.
Eu acho melhor ficar em casa, deitado de cara para cima, menos ir para a igreja. Porque quando eu vou para a igreja, já me dá logo sono. Quando eu vou para a igreja, eu já olho logo pro relógio. Eita, que o pastor Carlos está falando demais. Eita, que o pastor Carlos não para. Eita, meu Deus do céu, já vai dar 9, meu Deus, Pai Santo, Pai querido. E as horas se passam, o homem não tem ordem nem decência. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a... Aleluia. Mas quando é uma série, irmão, nós só para quando acaba. Glória a Deus. Quando é um churrasco, nós só para quando o busto está cheio. Ô, glória. E acaba o churrasco e a gente ainda fica conversando na besteira heresia. Glória a Deus. Isso é uma pura verdade. Isso não é proibido, irmão. Isso não é proibido. Não é proibido a gente ter um lazer na nossa vida. O proibido é a gente trocar esse lazer pelo reino. O proibido é a gente trocar esse lazer, louvado seja o nome do Senhor, pela comunhão como essa. O proibido é isso, igreja. Tudo que é demais é veneno. Isso é um ditado popular. E é a mais pura verdade. Tudo que é demais é veneno. Há um tempo para todas as coisas. E era isso que eu queria deixar para os irmãos, não falar mais nada não. Aleluia. Porque Deus é bom. Glória a Deus, aleluia. E vamos estar encerrando para a honra e glória do Senhor Jesus.